Obras de revitalização no calçadão da Orla. Um possível sistema de barcas ligando as lagoas da região. A Barra da Tijuca está no centro de várias discussões que envolvem a Prefeitura do Rio. Em 2023, o Plano Lúcio Costa, que mudou a cara do bairro, completa 54 anos. A data é sempre lembrada pelos moradores da Barra da Tijuca. Um dos maiores bairros em extensão territorial. Um dos melhores em qualidade de vida. Essa é a Barra da Tijuca, uma região que poderia ter se emancipado da cidade do Rio. Em julho de 1988, ocorreu um plebiscito para decidir se a Barra se tornaria um município. No bairro havia quase 48 mil eleitores aptos a votar. No entanto, pouco mais de 6.200 pessoas votaram e não houve um quórum mínimo. Atualmente, muitos moradores alimentam esse sonho, mas nem todos concordam. Emancipar a Barra só vai trazer mais custos administrativos de um dinheiro que deveria ser implantado em outras áreas, principalmente na área social. A origem do nome é explicada por um historiador. A Barra da Tijuca é uma faixa de areia, né? Uma faixa de areia, uma faixa de restinga, que tem a forma da barra. E como essa barra está ligada ao maciço da Tijuca, passou a ser chamada de Barra da Tijuca. Barra da Tijuca está numa baixada entre o maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca. Então, o primeiro acesso só podia ser feito por barco. Então, isso permitiu que durante muito tempo fosse uma terra de ninguém, né? Os primeiros proprietários foi a própria família Sá, né, que fundou a cidade do Rio de Janeiro. Depois isso virou uma massa falida e foi adquirida por 3 ou 4 grandes proprietários que aguardaram durante décadas que houvesse algum tipo de investimento público para que o desenvolvimento da Barra pudesse ser possível. Apesar de os loteamentos Jardim Oceânico e Tijuca Mar terem sido implantados em 1939, o boom de crescimento da Barra da Tijuca ocorreu apenas a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, época do intenso processo de especulação imobiliária. Diante desse crescimento, em 1969, o então governador do Rio, Francisco Negrão de Lima, convidou o urbanista Lúcio Costa, que foi o responsável pelo plano piloto da cidade de Brasília, para elaborar o plano da Barra. Era uma proposta inovadora em certa medida, porque ele se baseou em ideias do Le Corbusier que foram desenhadas em 1922 na França, tá? Que ele aplicou em Brasília no primeiro momento e depois aqui no Rio de Janeiro. Você morar no meio de um parque, com quadras de esporte, com vista, com prédios afastados uns dos outros, com escola, clube, supermercado, tudo perto. Então parecia uma grande ideia, né? Mas depois que essa ideia é aplicada, o que se verificou? A dependência excessiva do automóvel, o isolamento das pessoas. Os anos se passaram e a Barra da Tijuca virou um verdadeiro canteiro de obras. Muitos empreendimentos residenciais e comerciais foram construídos. Uma arquitetura que aqueceu o mercado imobiliário e que privilegiou o uso de transportes particulares. Eu sempre disse que a Barra não tem esquina, né? Que a Barra não tem lugar de se encontro, como a Zona Sul, você desce, você tem uma esquina, você tem aquele boteco preferido, você tem aquele banco, aquela praça, a Barra carece disso, né? Barra da Tijuca dos espigões, dos condomínios, dos shoppings, das casas de espetáculos, das ilhas e das lagoas. Nós temos 10 pequenas ilhas, são ilhas de manguezal, são ilhas que na geografia estão chamadas de ilhas sedimentares, que com o acúmulo da areia, o substrato do solo, o manguezal foi agrupando e formando ilhas. Os condomínios se instalaram antes da infraestrutura necessária de luz, água, esgoto, né, que é necessária para uma cidade se instalar, né? Esse foi o pior problema e quem pagou o maior preço foram as lagoas. Na Ilha da Gigoia, o clima é de cidade do interior. O transporte dos moradores e visitantes é feito através de pequenas embarcações. Eu vim parar aqui há cerca de 17 anos atrás, né? E morei na ilha Primeira, que é a ilha vizinha nossa aqui, da Gigoia, onde me encantei pelo local, lá eu era inquilino, até que tomei coragem e investi numa propriedade aqui na Ilha da Gigoia. Um pouco de limpeza nas lagoas, um pouco de melhoria nas ilhas. Isso aqui eternamente será um paraíso. As praias são uma das atrações do bairro. Esse aqui é o melhor lugar do mundo. Olha só o Caribe. Olha para aqui, como é que tá. Bom para ver e para surfar. A Praia da Barra é considerada um paraíso pelos surfistas. É o caso de Rico de Souza, um dos pioneiros no esporte. Em 64 eu comprei uma prancha de madeira
Madeirite, contra a vontade da minha família, e aí em 66 tive a minha prancha de fibra de vidro, e aí minha vida fui campeão em 68 em Santos, depois 70, 72, aí fui pro exterior e aí fui embora. O que muitos não sabem é que a Barra da Tijuca conta com uma escola de samba que leva o nome do bairro, e os responsáveis pela agremiação sonham alto. O nosso sonho, né, na verdade, de todos os integrantes da escola, meu, de todos hoje, é colocar a escola na Sapucaí. Tem gente que acha que a Barra não tem samba. A Barra tem tudo, tem samba, tem rock, tem pop, tem futebol, tem basquete, tem surf. Eu não sei se você é, mas eu sei que eu sou. Unidos da Barra, da Tijuca, meu amor.